Boa noite. O tema que vamos ver nesta aula sobre a disciplina de energia dos oceanos é o início do capítulo 4, Energia Maremotriz. E nesta oportunidade vamos começar com fundamentos. Ou seja, neste capítulo vamos ver principalmente o que é a maré, aquele fenômeno da natureza de onde intervém forças gravitacionais entre a Terra e a Lua, principalmente, né, e em menor medida o Sol. Esse tema das marés é o fundamento para gerar energia elétrica aproveitando essas forças, né, que elevam a água até certa altura em diversos lugares do mundo. E depende isso, né, do local. Tem lugares onde a maré atinge valores elevados, né, na ordem de 11 metros de altura. Aqui no Brasil temos o caso do norte, né, Maranhão, Amapá, que atingem uns 6 metros de altura. E essa altura, na realidade, é energia potencial. Então, os temas que vamos ver agora são os seguintes temas relacionados com marés. Primeiro, definição de maré, elementos das marés, tipos de marés, teoria das marés, teoria da maré de equilíbrio, a complexidade das marés, teoria dinâmica da maré, marés em estuários, fatores que influenciam as marés, equação de velocidade da onda, efeitos sobre as ressonâncias, energia das marés, potencial maremotriz e exercícios. Então, esse tema, comecemos primeiro por definir o que é maré. A rigor, maré é a oscilação vertical da superfície do mar em outra grande massa de água sobre a Terra, causada primariamente pelas diferenças na atração gravitacional da Lua e em menor extensão do Sol sobre os diversos pontos da Terra. Podemos dizer então que são variações periódicas de curto prazo do nível do mar em uma determinada área geográfica. Estas fotografias mostram o efeito das marés no mesmo local, onde existem um estuário aqui do Brasil, do sul do Brasil, que é estuário de Cananéia, Paranaguá, no qual vemos quando a maré está baixa, as raízes desses manguezais dá para observar, mas quando a maré aumenta, esses manguezais chegam até uma altura, né, determinada, que toda a parte assim de raízes desaparece. E depois, quando a maré volta a descer, novamente observamos as raízes. Esse é o fenômeno físico, né, que observamos quando existem as marés. E isso aí é periódico. Então, a superfície dos mares não permanece estacionária, nunca permanece estacionária, não é estático, devido principalmente às atrações da Lua e do Sol. Portanto, a massa líquida se movimenta no sentido vertical, dando origem às marés, e também horizontalmente, provocando as correntes de maré. Então, aqui temos duas formas de aproveitar a energia, né? Tanto a energia na forma vertical, que é a uma altura, né, que seria energia potencial, e também a velocidade das correntes de maré, que seria energia cinética, que depende da velocidade dessas correntes. E, além disso, o aquecimento desigual dos diferentes pontos da Terra pelo Sol e os grandes sistemas de vento resultantes dão origem às correntes oceânicas. Ou seja, além dessas correntes de maré, também existem as denominadas correntes oceánicas. Por outro lado, também devemos mencionar que o movimento periódico é alternado da água do mar, é induzido pelo efeito combinado das atrações mútuas entre a Terra, a Lua e, em menor medida, o Sol. O sea, para provocar essa dinâmica das marés, estão relacionadas à dinâmica de forças gravitacionais entre a Terra e a Lua, e em menor medida a força gravitacional do Sol. Além disso, existe a força centrífuga, que aparece como consequência da rotação do sistema Terra-Lua em redor de um centro de massas comum.
También debemos mencionar que las mareas ocurren en todas las vacías oceánicas, a pesar de ser menos perceptibles que en regiones costeras. El fenómeno de marea es universal, ¿no? Donde existe masa de agua. Por ello existen particularidades locales de geología de la Tierra, también de estructura, orografía, que determinan a qué altura va a llegar esa marea. En algunas regiones la subida y descida de la marea puede generar corrientes con grandes velocidades, que contienen grandes cantidades de energía. Y esa energía puede ser aprovechada en muchas áreas donde existen configuraciones locales que sumados, ¿no?, a todas las características de ese local, vamos a tener intensos movimientos, ¿no?, de corrientes de marea y también de alturas de marea para poder obtener energía potencial. Entonces las mareas, en otras palabras, son geradas básicamente por la luz y por el sol, caracterizando una oscilación vertical periódica de la superficie del mar que envolve una serie de fuerzas y procesos complejos, ya teniendo sido identificado en torno de 390 constituyentes armónicos de una marea. Entonces aquí en esa tabla mostramos algunas de las principales constituyentes de marea. Aquí vemos en 4 columnas un nombre del componente de marea, un símbolo, un periodo en horas solares y la tasa del coeficiente. Esa tasa de amplitud del componente de marea en relación al componente M2, o sea, en relación al componente lunar principal, siendo este igual a 100. O sea, consideramos como una unidad 100 a esa componente lunar principal. Y vemos que existen denominaciones, ¿no?, de mareas, en el caso el grupo de semidiurnas. Existe el lunar principal M2 con aquí tenemos el periodo de horas solares 12,42 horas, a solar principal S2 de 12 horas, lunar elíptica mayor N2 de 12,66 horas y lunisolar K2 de 11,97. Y aquí la tasa de coeficiente está en esa columna 4. Y las mareas denominadas diurnas, vemos al lunisolar, al lunar principal, solar principal, y las de longo periodo, mareas de longo periodo, lunar quincenal, lunar mensal. O sea, existen muchas componentes, ¿no?, de esas mareas, algunas principales estamos mencionando en esa tabla. Con relación a los elementos de las mareas, si en un dado local fuera observada oscilación rítmica del nivel de las aguas durante un cierto periodo, podemos verificar lo siguiente. Primero, un nivel sube durante algún tiempo, periodo denominado de enchente. Cuando la marea sube, vamos a observar movimiento de masa de agua para cima y una corriente, esa es denominada enchente. Eso en dirección al continente. Atinge, en el segundo lugar, atinge un nivel máximo denominado preamar. A seguir fica un cierto tiempo estacionado, periodo denominado de estofo de enchente. Después de un tiempo baja, durante un tiempo ese denominado periodo de vazante. Entonces muda el sentido de la corriente de marea, muda de sentido, ¿no?, ya de tierra firme para mar profundo. En otro punto alcanza un nivel mínimo, ese punto mínimo es llamado baja mar. Fica estacionado algún tiempo, periodo denominado estofo de vazante, y otra vez después de un cierto periodo recomienza a subir, iniciando a repetición de un movimiento de enchente. Ese movimiento rítmico es una función periódica del tiempo y puede ser representado según dos eixos ortogonales, donde el eje vertical indicará la altura de la marea y el eje horizontal el instante que ocurre aquella altura, o sea, el tiempo. Eso ahí fica en ese gráfico, ¿no?, podemos mostrar todas las componentes. O sea, tiene un movimiento oscilatorio de forma senoidal. Y PM es altura máxima, ¿no?, preamar. PM, mayor altura que alcanzan las aguas, es una oscilación. Y es igual a
PM, que é a altura, né? Acontece nesse instante TC e TI, ou seja, desde aqui, até aqui, né? É um instante que de início a parte superior. Vai chamar o BM o limite, o contrário, né? O limite inferior, menor altura que alcançam as águas de uma oscilação. Então essa é a denominada baixa mar. E a amplitude da maré é a distância vertical entre uma pré-mar e uma baixa mar. Então essa é a altura desde o nível inferior até o nível superior. Nível médio, nível NM, é um valor médio em torno do qual a maré oscila. Para uma determinada oscilação, vemos que essa altura de NM é igual a somatória, né, entre a altura da pré-mar mais a altura da baixa-mar dividido por 2. É tirar uma média disso para um período de tempo longo. Então esse é um nível referencial para fins de análise teórico. A enchente é o intervalo de tempo durante o qual o nível do mar se eleva durante a enchente, ou seja, esse tempo que demora para encher, né, desde esse nível inferior até o superior. E a vazante é o contrário, intervalo de tempo durante o qual o nível do mar baixa durante a vazante. Então esse gráfico mostra quais são as características das marés. Além disso, devemos mencionar outros componentes, né, como é o estofo da maré, que é o período durante o qual o nível do mar fica praticamente estacionado, e pode ser estofo de enchente ou estofo de vazante. Nível de redução, NR, nível a que são referidas as alturas das águas e as sondagens representadas nas cartas náuticas. É o denominado zero do eixo vertical da figura anterior. Ciclo da maré é o período de tempo entre uma pré-mar e uma baixa-mar que lhe segue. Altura da maré, distância vertical entre o nível do mar em um determinado instante e o nível de redução. Em resumo, como toda onda, a maré tem altura e período, sendo que o comprimento de onda depende do período e da geometria do local por onde essa onda se propaga. Na realidade, esse comprimento de onda seria enorme se é que consideramos toda a superfície da Terra coberta de água, né? Se supondo, ¿no?, que toda a Terra estivesse completamente cheia de água, sem continentes nem ilhas, então teríamos um comprimento de onda que abarcaria praticamente o diâmetro do planeta, né? Mas existe, na realidade não é assim, não existem ilhas, continentes, e tudo isso aí interfere finalmente no comprimento de onda. Com relação aos tipos de maré, devido ao fato de um dia lunar, ou seja, um dia da lua, ter aproximadamente 24 horas e 50 minutos, em oposição ao dia solar, que é exatamente 24 horas, a dia lunar tem 50 minutos a mais. As marés não ocorrem todos os dias à mesma hora, no mesmo local. O padrão normal de marés é a ocorrência de duas pré-mares, duas baixamares no período de um dia lunar, ou seja, em 24 horas e 50 minutos. Esse tipo de maré é chamada de semidiurna. Quando existe este tipo de maré, um padrão de duas pré-mares e duas baixamares, essa é a denominada maré semidiurna. Então essa maré apresenta duas pré-mares e duas baixamares no período de um dia lunar, sendo o intervalo de tempo entre uma pré-mar e a baixa-mar consecutiva de pouco mais de 6 horas. Normalmente apenas variações relativamente pequenas nas alturas de duas pré-mares e duas baixamares. No Brasil, o que temos que predominância são as marés semidiurnas, principalmente Vitória, a partir de Vitória do Espírito Santo para o norte. É a predominância das marés semidiurnas, sendo que as maiores alturas das marés justamente conseguiram na região norte e nordeste do Brasil. Depois mostramos aqui neste gráfico os tipos de marés, né? Semidiurna, então, são ocorrências de duas baixamares e duas pré-mares num só dia,
y ese gráfico, ¿no?, que se estaría cubriendo un día entero. Então, o padrão semidiurno muda em diversos locais da Terra, em virtude dos efeitos das massas terrestres, da latitude do lugar, águas restritas, fricção, atrito, viscosidade do meio líquido e do efeito de Coriolis, produzindo marés diurnas e marés mixtas. Então, essas marés diurnas e marés mixtas estão definidas a continuação. As marés diurnas, que está aqui nesse gráfico, constituem um padrão no qual ocorrem apenas uma pré-mar e uma baixa-mar a cada dia lunar, e geralmente os níveis de duas pré-mares ou baixa-mares sucessivas não variam muito. O sea, segue este padrão que está aqui nesse gráfico. As marés mistas são um pouco mais complexas, né? Constituem tipo de maré no qual as oscilações diurnas e semidiurnas são ambas fatores importantes, sendo a maré caracterizada por grandes diferenças de altura entre duas pré-mares e duas baixa-mares consecutivas. Então, este comportamento é muito mais complexo das denominadas marés mistas. Em resumo, sobre esse tipo, dos tipos de marés, podemos dizer o seguinte: se a onda de maré tem período de aproximadamente 24 horas, dizemos que a maré é diurna. E se o período for de aproximadamente 12 horas, dizemos que é maré semidiurna. Cada período completo de maré é chamado de ciclo. E num ciclo, a maré apresenta fases. A subida da água é chamada de enchente, ou também no inglês, também conhecido como flow ou flood. E a descida é chamada de vazante, EBB, que seria o nível mínimo. O nível máximo do ciclo é chamado de pré-mar, high water, e o nível mínimo de baixa-mar, low water. Essas denominações em inglês é por causa das cartas, né, náuticas e tudo que existe relacionado com esse tema. Agora vamos ver os temas relacionados com a teoria das marés, para explicar a dinâmica de funcionamento disso. Então, ao longo dos anos foram desenvolvidas teorias, e as marés são causadas por diversos fatores que podem ser classificados em dois tipos: a maré astronômica e a maré meteorológica. O sea, todo esse fenômeno sempre chamou a atenção, né, para os curiosos, os estudosos do passado. E o primeiro em estudar assim com rigor foi Isaac Newton. Bom, isso aí vamos voltar depois. A maré astronômica, o que é? Maré astronômica se deve a fenômenos astronômicos, notadamente a força gravitacional da Lua e em menor efeito a força gravitacional do Sol. E as marés meteorológicas se devem a fenômenos meteorológicos, como ventos, pressão atmosférica, entre outros. Ou seja, existem duas fontes, né, que provocam essas marés, astronômica e meteorológica. A maré astronômica deriva principalmente de forças de atração gravitacional entre os astros que interagem com a Terra, a resultante das forças gravitacionais da Lua e do Sol e das forças centrífugas da Terra, decorrente de sua rotação, é chamada de força geradora de maré. Essas são as forças gravitacionais da Lua e do Sol, além da força centrífuga da Terra. São as forças geradoras de maré. Esta força tende a ser nula nas proximidades dos polos e do Equador, ao passo que em latitudes intermediárias ela tende a ser bem significativa. Como consequência disso, as águas do mar são empurradas em direção ao Equador, de acordo com a teoria da denominada maré de equilíbrio. Então, nessas teorias, temos aqui, devemos levar em conta os físicos e matemáticos, como foram Newton, Laplace e Kelvin, e outros, né, que principalmente destacam esses três, que tentaram realizar análise físico-matemática de como são geradas as marés. E a descrição mais profunda desse fenômeno requer o uso da análise harmônica, ferramenta matemática que foi desenvolvida por Kelvin. Até agora não existe uma compreensão física completa da dinâmica das marés.
por causa da complexidade, né, topológica que caracteriza o fundo do mar, principalmente. A denominada teoria da maré de equilíbrio foi aquela desenvolvida por Isaac Newton em 1686, já há vários séculos, né? Considera a força geradora da maré como resultante da atração gravitacional dos astros em razão direta das suas massas e inversa dos quadrados de suas distâncias. Essa análise foi determinada por Newton. Devido à proximidade da Lua e à massa do Sol, geralmente apenas os efeitos desses astros na maré terrestre são admitidos em muitas aplicações. O fenômeno das marés foi pela primeira vez explicado através da teoria da maré de equilíbrio. E nesta teoria são consideradas algumas hipóteses, como primeiro que a Terra é considerada esférica e estática, isto é, não há movimento de rotação, e a Lua é o único astro que influencia a maré. Ou seja, é uma teoria bastante simplificada, né? Mas consegue explicar o fenômeno de forma, digamos, macro, né? Mas já as particularidades, a dinâmica mais local não consegue explicar essa teoria e é complementada por outra que vamos ver. Nessa teoria da maré de equilíbrio, vemos a Terra e a Lua. Aqui a Terra e a Lua exercem uma intensa interação gravitacional mútua devido à proximidade em que se encontram. Entre a Lua e a Terra existem uns 340.000 quilômetros aproximadamente, arredondando, e essas forças interagem entre ambos. Os líquidos, como a água, são muito mais deformáveis e por tal motivo a atração da Lua, combinada com a força centrífuga que atua sobre as águas, provocada pela rotação da Terra, ou seja, a denominada força de Coriolis, essa rotação da Terra e a Lua ao redor de um centro de massas comum ocasiona um aumento do volume do mar. Ou seja, a tendência, quando essas forças interagem, a água seria assim, como entre aspas, puxada, né? Portanto a altura muda dessa massa. Esse volume aumentado se movimenta por causa da translação da Lua e da rotação da Terra, originando uma onda de maré caracterizada por um período e um comprimento de onda. A Terra e a Lua são duas massas que causam forças centrífugas uma na outra, considerando uma partícula de massa, aí nessa equação a massa m, localizada na superfície da Terra. Então temos pela lei gravitacional de Newton esta equação, onde F é a força criada entre a massa 1 e a massa 2. G é a constante gravitacional universal e R é essas distâncias, ao quadrado. Tendo em conta a diferença entre a força que atrai a Terra em direção à Lua, é a força necessária para a rotação da Terra. Obtém-se uma expressão para cada força que gera as marés. Desta forma, né, é a força das marés, onde M1 é a massa da Terra, A é o raio médio da Terra, e R é a distância entre a Terra e a superfície lunar, ao cubo. O efeito do afastamento da partícula M1 do centro da Terra é o que causa a maré alta, sendo este o processo por detrás do meio ciclo diário que resulta em um período de 12 horas e 25 minutos entre marés altas consecutivas. Ou seja, essas duas equações são o resultado da análise que fez Newton, denominada teoria da maré de equilíbrio. Nesse gráfico vemos o desenho proposto por Newton. Entre esse seria o diâmetro menor, corresponde à Lua, e aqui a Terra, e entre ambas vai existir um centro de gravitacional dependendo dos diâmetros envolvidos e das massas, né? Então a Terra e a Lua giram com uma velocidade angular ômega ao redor de um centro de rotação comum. Esse centro seria aqui O, não está no centro da Terra, né? Está deslocado. Desde o centro da Terra existe uma distância até chegar ao ponto O.
que se encuentra en una distancia sería denominada L sublínea, del centro de la Tierra. Como a massa da Terra M' é muito maior do que a massa da Lua, a massa da Lua M, o centro de massa do sistema fica mais próximo da Terra. Aqui consideremos estes valores da massa da Lua 7,35 vezes 10 a 22 kg, a massa da Terra 598 vezes 10 a 22 kg, essa distância D entre aqui do centro da Lua até o centro da Terra, que seria L mais L', é 384,10 a sexta metros. E o R seria o raio, né, esse raio da Terra, de 6,38 vezes 10 a sexta metros. Para esclarecer um pouco esse tema, vamos propor aqui, estou propondo um exercício que se trata de determinar o centro de massa, aqui esse ponto O, no sistema Terra-Lua, aqui mostrando na figura, e conhecendo os dados que já indiquei anteriormente. Então o exercício é para encontrar a que distância se encontra esse centro de massa O. Este exercício vou propor em outro documento. Seguindo a teoria de maré de equilíbrio proposta por Newton, também podemos calcular a altura R. Essa altura R é a que atinge a massa de água das marés. Ou seja, o Newton tentou calcular, assim teoricamente, se todo o planeta estivesse coberto de água, qual seria a altura R que seria atingida devido às forças gravitacionais. Então ele, com esta equação, a partir de uma geometria de análise de triângulos, né, aqui ele conseguiu calcular essa altura R, que seria considerando, né, os valores de massas da Terra e da Lua e os raios, né, e o D, a distância entre o centro da Lua e do Sol. Aí ele chegou a calcular, substituindo aí nessa equação, que seria 0,36 metros, a altura que seria elevada pelas forças gravitacionais. Obviamente isso aí é só teórico, né? Porque não existe isso na Terra, existem continentes e outros obstáculos que fazem com que a água do mar não seja assim dessa forma, né? Tem lugares que obviamente a altura é assim de alguns centímetros, mas em outros lugares atinge metros. Além disso, a força centrífuga combinada com a atração gravitacional ocasionaria a elevação máxima em equilíbrio, que de acordo com Newton seria de 36 centímetros. Bom, isso aí é só alguma informação teórica relacionada com esse tema de análise do Newton. As marés são periódicas, mas inconstantes, já que são governadas pela Lua e até certo ponto pelo Sol. E as marés são também descritas com base em seu horário e amplitude. A amplitude já vimos que é a diferença de elevação entre as marés alta e baixa, e o horário inclui a hora de ocorrência da maré alta e baixa. Também devemos levar em conta que um mês lunar tem 29,5 dias. Então um dia lunar é de 24 horas e 50 minutos. E no desenvolvimento da teoria das marés, apenas os efeitos gravitacionais da Lua e do Sol são considerados relevantes na gênese da maré. Os movimentos destes astros imprimem sua periodicidade ao fenômeno que estamos descrevendo. A localização do ponto na superfície terrestre associada à posição dos astros ao longo do tempo acarreta em três diferentes termos na expressão de força geradora de maré: o de longo período, o diurno e o semidiurno. Então, de acordo com essa teoria, verificamos a seguinte dinâmica, né? Que a amplitude máxima é denominada maré de Cizilla, essa amplitude máxima que atinge
Entonces, dentro de un mes lunar vamos a ver que existe aquí 3 puntos, ¿no?, de maré de Sisilla relacionados con la lua nova, a lua cheia, y de nuevo se inicia el ciclo con la lua nova aquí. Después tenga amplitud mínima llamada de maré de cuadratura o vazante. Entonces esos valores de vazante están relacionados con el cuarto creciente y el cuarto minguante. Entonces esas son las amplitudes mensais típicas das marés. Então, uma expressão completa para calcular a força da maré deve conter o maior número possível de movimentos astronômicos. E dentro disso aí são muitos movimentos que fazem complexa essa análise, né? Os principais movimentos astronômicos do Sol, da Lua e da Terra, com seus respectivos períodos de revolução, estão aqui nessa tabela. Então temos o fenômeno dia, por exemplo, dia sideral, período 0,9972, uma amplitude de um dia. Descrição em que, em relação às estrelas fixas, dia lunar de 1,0350 do dia em relação à Lua. E assim tem mês nodal, mês tropical, mês anomalístico, mês sinódico, ano tropical, perigeu lunar, nodo lunar, e precessão dos equinócios. Esses seriam os principais movimentos astronômicos do Sol, da Lua e da Terra. As marés astronômicas podem ser previstas por uma análise harmônica dos chamados componentes harmônicos, que consiste num somatório que leva em consideração os períodos e a intensidade desses componentes. Como já foi mencionado no início, até agora existe um registro de mais de 390 componentes que influenciam nas marés, y como ya tenía mostrado anteriormente, repitiendo, y tenemos componente principal lunar, lunisolar diurno, principal solar, principal lunar diurno, principal solar diurno, grande elíptica lunar, lunisolar semidiurno, y todos tienen un símbolo, un argumento, una velocidad, y un periodo y un peso. Y a amplitude da maré varia com o tempo em função da periodicidade e respectiva intensidade dos fenômenos envolvidos. A posição relativa entre Sol, Lua e Terra interfere na intensidade da maré. Quando a Lua está alinhada com o Sol, então aqui vemos Lua alinhada com o Sol, os efeitos de força gravitacional se somam. Então aqui causamos maiores amplitudes de maré, denominadas as marés de Sisilla o spring tide. Essas são as alturas máximas quando estão alinhados. Quando o sistema Lua, Terra, Sol está aqui em ângulo, formando um ângulo reto, as duas forças gravitacionais se subtraem. Então temos aqui o Sol e a Lua. Isso acontece em quarto crescente e quarto minguante. Aí se subtraem, reduzindo o efeito da maré, é chamada maré de quadratura, neap tide. Aqui na Sisilla acontece quando estamos no período de lua nova e de lua cheia. Então isso aí determina que altura da água vai ser a elevação. Sobre a altura então, de maré também influi a posição relativa do Sol, em menor medida, né? Mas o Sol também exerce certa influência, o qual se encontra em quadratura com relação à Lua, e os efeitos combinados das atrações exercidas são mínimos, produzindo-se a denominada maré morta. Então, quando existe uma quadratura assim, primeiro quarto do ciclo lunar, e aqui estamos em quadratura, o Sol e Terra em quadratura, aqui vai existir a denominada maré solar e a maré morta. Essa é a denominação. 14 días más tarde, cuando el Sol y la Lua se encuentran alineados, o sea aquí todos en línea, el Sol está detrás de la Lua, los efectos de maré debido a ambos astros se refuerzan y la atracción gravitacional sobre el agua provoca a denominada maré viva.
Então, maré viva é quando estão os três astros em linha, né? A Terra, a Lua e o Sol. E a maré morta é quando está em quadratura. Essas seriam as denominações. Em resumo, aqui temos um resumo, temos aqui quando temos a lua nova, aqui vai existir essa maré viva. Aqui estamos maré lunar junto com a Terra. Quarto crescente, a lua está em outra posição, maré morta. E a maré solar também tem certa influência, né? E a maré lunar é a maior. Lua cheia, então, quando a lua está já nesta outra posição, estamos já no lado esquerdo, né, do gráfico, aí temos outra vez uma maré viva. E quando a lua está na parte inferior, está em quadratura, então temos maré morta. Então, embora a atração gravitacional do Sol é aproximadamente 177 vezes maior do que a da Lua, sua influência sobre as marés é muito menor. E a explicação é que a relação entre o diâmetro da Terra e a distância Terra-Lua é muito maior do que a equivalente relação para o Sol. O Sol está muito distante, né? Quase 150 milhões de quilômetros, e entre a Lua e a Terra 346 mil quilômetros. Então, o fator-chave é a diferença existente entre os campos gravitacionais da Lua e do Sol em ambas partes da Terra. Bom, resumindo, aí vemos as fases da Lua e sua contribuição no aparecimento das marés. Então, aqui temos a mesma informação que já tinha mencionado. Quando a Lua está em certas posições, se está alinhadas com o Sol, já sabemos que é a maior maré, e quando está em quadratura temos a menor altura. E assim vai, isso aí acontece durante todo um mês lunar, né, de 29,5 dias. E é um ciclo que se repete assim cada mês lunar. Em resumo, embora Newton explicou a causa das marés por meio da atração que exercem a Lua e o Sol sobre as moléculas de água dos oceanos, não conseguiu explicar por que existem variações das marés de um lugar para outro. Então, o fenômeno que analisou Newton, na realidade, é muito mais complexo do que ele fez. Mas a grande contribuição de Newton foi isso, né? Dar uma primeira explicação, uma base teórica sobre as forças gravitacionais e a dinâmica das marés. Mas ele não esclarece muitas questões, como por exemplo, por que existe só uma pleamar cada 24 horas nesse lugar, Dongson, em Tonkin? Por que as marés alta e baixa ocorrem em Tahití a mesma hora todos os dias, sem que importem as fases da Lua? Por que na localidade de Mont Saint-Michel, a altura da maré supera os 13 metros, enquanto no mar Mediterrâneo são de apenas alguns centímetros? Porque, embora um duplo impulso faz com que a maré suba e desça ao longo das costas cada dia, ocorre simultaneamente uma inversão de fluxo e uma elevação do nível da água no Atlântico, com exceção do Canal da Mancha. Então, são muitas perguntas se analisamos as particularidades de cada local e que a teoria de Newton não consegue explicar. Então, mostramos aqui exemplos de um mesmo dia para diferentes locais, né? Aqui em Portugal, aqui temos um tipo de maré com uma dinâmica, né, diferente. Existem outros lugares, aqui de São Francisco, nos Estados Unidos. Aqui já estamos falando de Cananéia, do Brasil. Estamos falando de outros locais diferentes, e todos aqui nesse gráfico mostram diferente comportamento. Só aqui olhando o Brasil, aqui no sul de São Paulo, Cananéia e Paranaguá, esse lagamar que está na divisa entre São Paulo e o estado do Paraná, a distância é poucos quilômetros, né? Mas vemos que são diferentes. Aqui na linha mais escura vemos como que é a dinâmica da maré em Cananéia. Embora em Paranaguá exista, né, o mesmo perfil,
mas as alturas são diferentes. Ou seja, poucos quilômetros de distância, o comportamento da maré na mesma hora é diferente. Isso não conseguiu explicar o Newton. A partir disso se originou a denominada teoria dinâmica da maré, que foi desenvolvida principalmente por Bernoulli, Euler e Laplace. Isso aí no século XVIII. E aí com essa teoria conseguimos inserir factores que não foram levados em conta na teoria de Newton. Por exemplo, a presença dos continentes combinada ao efeito de Coriolis causam modificações nos padrões de propagação das marés. Também entra aqui o movimento das marés, entra aqui com muita importância a denominada inércia, ou seja, que não responde imediatamente às forças gravitacionais. Então, através da análise de dados reais de maré em um determinado local, verificamos que as pleamar não são simultâneas em relação às posições do Sol ou da Lua. Portanto, as alturas de maré não podem ser exatamente previstas pela teoria da gravitação universal, assim como as desigualdades diurnas pouco se assemelham àquelas esperadas. Então, Laplace, em 1774, introduziu a denominada hidrodinâmica da teoria das marés, por meio do desenvolvimento do conceito de ressonância entre o período da Lua e do Sol e os períodos oscilatórios das diversas bacias marítimas. E a partir disso, embora utilizando a teoria de Newton como base sobre essa origem das marés, esse grupo de cientistas procuraram uma melhor explicação nas características de resposta dos diversos corpos ao fluxo da água. Então, aqui existe essa diferença. A teoria da maré de equilíbrio proposta por Newton lida principalmente com a posição e a atração da Terra, da Lua e do Sol. De acordo então com essa teoria que já vimos, o oceano responde imediatamente às forças que afetam a posição da sua superfície e o comportamento das marés, que podem ser previstos apenas aproximadamente. E a teoria dinâmica das marés essa teoria explica a diferença entre as previsões baseadas no modelo de Newton e o comportamento real observado das marés. Nessa teoria dinâmica é levado em conta o denominado efeito Coriolis, que causa uma deflexão aparente nas correntes de maré, que no hemisfério norte ocorre para a direita ou sentido horário e no hemisfério sul anti-horário. Esse é o efeito Coriolis. Esses movimentos rotacionais associados à influência da geometria das bacias oceânicas imprimem um caráter rotatório das ondas de maré em oceano aberto, dando origem aos sistemas anfidrômicos. A propagação das marés ocorre em torno do ponto anfidrômico, no qual não existe variação de maré. Esses pontos vamos mostrar em um gráfico a continuação. As curvas concêntricas e esse ponto representam as linhas de mesma altura, enquanto as curvas radiais representam as linhas de mesma fase. A altura das marés em mar aberto é pequena, com variações inferiores a 50 centímetros. No entanto, tendem a aumentar conforme se afasta em relação ao ponto anfidrômico. Como os pontos anfidrômicos estão geralmente localizados no mar, as marés próximas à costa tendem a ser maiores que aquelas no oceano. Então, esse gráfico aqui mostra um gráfico de computador do sistema anfidrônico mundial, no qual vemos aí que para a componente dominante M2 da maré lunar semidiurna. Então, todas essas linhas azuis aqui de mesma altura, e as vermelhas indicam linhas de mesma fase. Então, esses gráficos mostram esses pontos que estão aqui, diversos pontos, são os denominados pontos anfidrômicos. Aqui, por exemplo, está o continente americano, América do Norte, América do Sul, Oceano Pacífico, e aqui vários pontos
donde a marea aquí es nula, ¿no? Da impresión que a partir de ahí se origina a maré, o sea, son como si estuviese irradiando, ¿no? Entonces esos puntos están ahí mapeados para Océano Atlántico también, diversos, aquí en África tenemos el perfil de África y los diversos puntos anfidrómicos. Esa sería la red o sistema anfidrómico mundial. Y ahora, ¿qué acontece? Eso estamos hablando de fenómeno a nivel mundial. Observando el fenómeno de las mareas ya así de forma muy local. Existe en muchos locales del mundo estuarios. Los estuarios son estructuras afuniladas, especie de aquí de bahías que generalmente existe entrada de un río, ¿no? De agua dulce. Entonces, generalmente en muchos lugares, en muchos estuarios, es una mixtura de agua dulce y aguas salgadas, agua salobre. Só que aquí la característica es afunilada. Los estuarios del mundo tienen con variaciones locales, mas todos tienen esa estructura afunilada. Por tanto, aquí tienen enorme masa, ¿no? De tierra, donde ejerce influencia en las paredes de ese territorio, ejercen fuerzas como si estuviesen estreitando, ¿no? Cuando ven a marea sufre estreitamiento y aquí las mareas van a atingir valores elevados. Entonces, la marea real en estuarios no es coincidente con los modelos analíticos, porque ella sufre transformaciones que no ocurren en mar abierto. En estuarios, el efecto de coriólisis puede ser despreciado, pues trátanse de pequeños canales que abrayen pequeñas latitudes. Y justamente en esos estuarios es donde está el mayor potencial de altura de las mareas. Entonces, en esos locales la onda de marea sufre transformaciones cuando entran a agua en ese local y puede ocurrir alteraciones en la cantidad de energía contenida en aquella onda. De cualquier forma, variación de niveles de agua en el océano abierto en función de la marea astronómica atinge solamente medio metro. Solo que a medida que la onda de marea se aproxima de la plataforma continental o se propaga en estuarios, bahías o enseadas, el flujo se concentra conduciendo a elevación del nivel del mar local. Y en esos casos, la marea puede atingir 3 metros en la plataforma continental y en determinados estuarios más de 10 a 15 metros de altura. Entonces, la morfología del estuario combinada con el atrito impuesto pelo seu fundo, la propagación de onda de marea, determinan a variación de la densidad de energía de aquella onda. Entonces, en un estuario, entonces, el comportamiento muda radicalmente, ¿no? Atingiendo alturas bastante altas. Y los factores que influencian entonces las mareas, podemos decir que la lua también puede ser encontrada en posiciones diferentes a la ecuatorial. Así, en determinados puntos geográficos solamente existe una marea por día. Entonces, como la lua es relativamente mucho menor, ¿no? que la Tierra, su fuerza teórica no es solo en el Ecuador, ¿no? Entonces, con relación a la Tierra va a existir fuerzas diferentes en puntos fuera de la región ecuatorial. La altura de las mareas también puede ser influenciada por las condiciones meteorológicas, así como la combinación de mareas altas y vientos fuertes en días de tormentas puede originar mareas excepcionalmente elevadas. Entonces, esas son influencias de las mareas meteorológicas. En algunos puntos geográficos, las mareas pueden sufrir mudanzas asociadas a aceleración de Coriolis, cuya existencia origina aparición de fuerzas que desvían a onda de agua de la trayectoria inducida por la gravitación y por la fuerza centrífuga. Além disso, el formato de las plataformas continentales en lugares de baja profundidad o a existencia de áreas costeiras en la forma de funil, como fiordes, estuarios o despeñadeiros, pueden reforzar a marea debido a formación de ondas estacionarias. Entonces, la geografía local, la estructura del litoral determina esas alturas.
y en esos lugares de 36 centímetros que calculó Newton teóricos de altura de la marea puede mudar para 10 o 15 metros. Entonces, factores que influencian también están aquí listados. Existen los efectos de intensificación que son producidos por la plataforma continental o por la presencia de accidentes geográficos que provocan efectos de funil que refuerzan las ondas de marea. También existen los denominados acoplamientos resonantes que son originados cuando las ondas de marea baten las bordas de la costa y se deslocan a montante de los estuarios. Por tanto, ese efecto no puede existir en mar abierto. Entonces, ese acoplamiento resonante solo existe por la influencia de las paredes, ¿no?, de los locales como estuarios y del fondo del mar. Y también ejerce influencia a las denominadas actividades sísmicas, que son ondas análogas a las mareas que pueden ser originadas por la actividad sísmica o volcánica de los fondos marinos que provocan maremotos o tsunamis. Entonces, mediante esa teoría más compleja podemos ya avanzar así para la ecuación de velocidad de la onda, que considerando a lámina de agua de profundidad de H, aquí tenemos este diseño, ¿no? Tenemos profundidad H, velocidad de la onda, largura A', espesura delta X, nivel máximo Z, sobre el nivel medio de agua, que está indicada aquí en esa línea puntillada. Podemos observar que al avanzar un espacio igual a un delta X, ese de aquí, se produce la mudanza de nivel superficial, que es una derivada, ¿no?, entre altura, de esa altura que atinge a elevación de la marea con relación a distancia, o sea, en un delta X. Esa cantidad es pequeña y considerada como Z, esa altura teórica. Y área lateral de la lámina de agua vale esa área, altura veces A, que aquí vamos a determinar una determinada área, ¿no? Entonces, la deducción de la ecuación de velocidad de onda de marea debe considerar la ecuación de Newton para el movimiento de la lámina junto con un principio de conservación de masa de agua. Entonces, ese análisis nos va a llevar a la ecuación aquí resolvida. Aquí estamos ya introduciendo la fuerza gravitacional, la aceleración de la gravedad diversas alturas, y ahí de esa derivada, ¿no?, al cuadrado de esa altura con relación a distancia x. Entonces, lembrando que la ecuación de propagación de una onda es esta que está aquí, donde C representa la velocidad de propagación de la onda. Esta ecuación, comparando con ambas ecuaciones, vamos finalmente a obtener ese valor C, que es a raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad veces altura H. Considerando que en una onda C ese es el complemento de onda veces la frecuencia, o complemento de onda dividido por el periodo, es posible calcular el complemento de onda de una onda superficial sobre el océano. Para eso, lembrando que el periodo de la marea es de 12 horas y 25 minutos o igual a 44.700 segundos. En ese caso, ya sustituyendo aquí la ecuación de complemento de onda, que es el complemento de onda, aquí estamos hablando de UC veces su periodo, sustituyendo aquí UC, que es la raíz cuadrada de aceleración de gravedad veces altura veces su periodo, llegamos a esa ecuación 9. Si a profundidad media del Atlántico, por ejemplo, 4.400 metros, el complemento de onda de la marea será, aquí sustituyendo 9,8 veces 4.400 metros, aquí veces ese periodo de 44.700 segundos, vamos a determinar un complemento de onda de 9.280 kilómetros para el Atlántico. Un ejemplo teórico, ¿no?, de cómo utilizar esa ecuación.
Entonces, esa sería onda teórica en mar abierto. Ahora, ¿qué acontece en algún lugar así como un estuario? Entonces, esos son los denominados efectos das cavidades costeiras sobre las resonancias. Y ese fenómeno puede ser analizado considerando un estuario idealizado de forma rectangular con comprimento L y profundidad de H. Entonces, ese estuario teórico, vemos ahí que L es igual a complemento de onda dividido por 4. Y por la física de ondas, a condición de resonancia para ondas, ese L, que es complemento de onda dividido por 4, es igual a J veces complemento de onda dividido por 4. J es un número entero, después 1, 2, 3, y esa condición de resonancia. Por tanto, el complemento de onda resonante tiene que cumplir con la condición que está aquí en la ecuación 11. El complemento de onda 4 veces L sobre J. A frecuencia natural de resonancia FR se relaciona con el periodo T y a velocidad de C da onda por medio de esta ecuación de frecuencia que es el inverso del periodo, sustituyendo es igual a velocidad sobre el comprimento de onda. Entonces, colocando en evidencia ese periodo y sustituyendo el valor de comprimento de onda, vamos a obtener la ecuación que está aquí, que sería el periodo veces 4L J, que varía en números enteros, raíz cuadrada de aceleración veces a altura, ¿no?, de esa masa de agua. Nuestro estadio idealizado a resonancia se produce cuando este periodo natural coincide con el periodo forzado das marés. Entonces, de ese valor del periodo de 12 horas 25 minutos o igual a 44.700 segundos. Por tanto, la resonancia acontece cuando el periodo natural, ese periodo TR, es igual a periodo forzado das marés en mar abierto, TF. A condición de resonancia, entonces, es condición de periodo de resonancia 4 veces L, J veces aceleración, raíz cuadrada de aceleración de gravedad veces a altura. Entonces, reuniendo en el primer miembro de la ecuación las magnitudes que definen el formato de la cavidad como L y H, y en el segundo las magnitudes relacionadas con el sistema gravitacional Tierra-Lua, Y y TF, llegamos a la expresión más simplificada que está aquí, L dividido por raíz cuadrada de H igual a J sobre 4 raíz cuadrada de Y veces el periodo TF. Entonces, sustituyendo aquí los valores ya numéricos, Y 9,8 metros por segundo al cuadrado, TF 44.070 segundos y J igual a 1, sustituyendo hallamos que la condición de resonancia por el estuario que presenta forma ideal sería esa, resolviendo 35.000 raíz cuadrada de 35.000 metros. Esa sería la condición de resonancia. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio que estoy proponiendo, verificar si el estuario de un río Severn, que fica en el país de Gales, cumple la condición de resonancia das marés. El comprimento es aproximadamente 200 kilómetros L y a profundidad de 32 metros. Y llevando en cuenta esos datos, con esa ecuación, vamos a ver que ese estuario está aquí visto, ¿no?, de una fotografía satelital. Es el más comprido de Inglaterra, un funil, ¿no?, de 354 kilómetros y donde desemboca aquí un río Severn. Ese río Severn, que es el más comprido de Inglaterra, de 354 kilómetros, desemboca en ese estuario. Y el comprimento aquí L sería 200 kilómetros, o sea 200.000 metros, y altura 32 metros. Haciendo esa sustitución en la ecuación de condición de resonancia, L sobre raíz de altura sería 200.000 metros sobre raíz de 32, va a ficar
aproximadamente 35.336. Por tanto, se cumple a condición de resonancia de 35.000. Y eso explica por qué ese estuario cumple a condición de resonancia. Y la explicación real es de un grande potencial de energía maremotriz en ese local, porque debido a esas condiciones de resonancia, las alturas del mar son bastante elevadas, con probabilidades de aprovechamiento, ¿no?, extenso para energía del mar. Hasta hubo proyectos, ¿no?, mas debido a condiciones ambientales nunca salió do papel. Ya sobre energia das marés, então energia das marés também chamada energia maremotriz, é uma energia renovável e limpa. Esta energia resulta da rotação da Terra no seio dos campos gravitacionais da Lua e do Sol e baseia-se na recuperação da energia cinética da Terra. Essa energia correspondente pode ser captada de duas formas, tanto por energia potencial pelas variações do nível do mar e energia cinética pelas correntes marítimas. Seriam duas formas de aproveitar a energia das marés. A energia potencial, esse tipo de aproveitamento de energia das marés é obtido através da construção de diques e reservatórios, que é o que existe mais na atualidade, não são as denominadas usinas maremotrizes. De uma maneira muito simples, quando a maré sobe, a água enche o reservatório passando através de uma turbina, produzindo energia elétrica. E quando a maré desce, o reservatório é esvaziado, a água sai do reservatório passando novamente pela turbina em sentido contrário e produzindo de novo energia elétrica. Já a energia cinética é aproveitada pela exploração de energia cinética, né, que é associada as massas de água que se movimentam pelas correntes marítimas. O sea, temos uma velocidade, né, aqui que pode ser aproveitada por alguns dispositivos conversores que aproveitam essa energia. A técnica utilizada de uma forma geral pode ser definida como se fosse uma eólica submarina, tendo aproximadamente os mesmos princípios básicos de funcionamento de essa tecnologia. Se praticamente essa energia cinética que existe nas ondas, nas correntes de maré, seria a mesma energia eólica, né? Só que um gerador eólico trabalha com vento, né? E aqui estamos falando de massas de água, mas o princípio seria o mesmo, o que muda é o fluido de trabalho. Então, a potência média das marés que resulta seria a relação entre energia potencial e o período de onda de maré. A energia potencial já é conhecida aqui, né, como a densidade da água do mar de 1025 kg por metro cúbico. A seria a área do reservatório cheio com a maré alta. G seria a aceleração da gravidade e o R a diferença de altura entre a maré alta e maré baixa. E T o período de onda da maré. Então essa seria a equação de potência das marés. E o lugar geográfico deve ser escolhido considerando que a cavidade costeira fechada pela represa origina uma grande superfície coberta pela água e a um máximo valor R, porque a potência média obtida é proporcional a essa área e também a essa diferença de altura. Então existem vários locais no mundo, só que as usinas realmente construídas são poucas. Já com relação ao cálculo de energia das marés, a diferença da elevação devido à amplitude das marés determina a energia armazenada nessa piscina ou reservatório. A energia armazenada em um elemento diferencial de altura DH, considerando aqui, localizado acima do nível da maré baixa, é igual a essa derivada, uma derivada, né, diferencial de energia igual a aceleração da gravidade pelo diferencial de massa vezes a altura. dm então é a massa no elemento diferencial e dm igual a densidade vezes a área vezes o dH, sendo a área horizontal. Então, fazendo aqui a substituição do dm, fica
aceleração da gravidade vezes a densidade da água do mar, a área de essa piscina ou reservatório, a altura é a altura que atinge a maré, e dH é a variação disso. Então esse é o esquema de uma piscina de maré. E a partir dessa equação no reservatório, como ela varia de 0 a R, a altura máxima, vamos substituir na integral aí o dW, que é a energia, e resolvendo essa integral, se a variação da área de superfície com a elevação do reservatório de maré é pequena, então essa área A é sencillamente constante. E esta equação já é a que determina a energia disponível nesse reservatório, que é igual a meio vezes a aceleração da gravidade, vezes a densidade da água do mar, vezes a área do reservatório, e R ao quadrado diferenciado da altura. Então, essa equação demonstra que a energia disponível em um reservatório de maré, referida como dado da maré baixa, é proporcional à área de superfície ao quadrado da amplitude de maré. Portanto, a amplitude da maré é uma magnitude importante na avaliação do potencial de energia das marés. O gráfico aqui a seguir mostra o valor de R. Essa altura é muito variável, o valor R, que varia 2 vezes durante o dia e muda também de forma sinusoidal no período de aproximadamente 14 dias, desde um valor máximo R, V, de marés vivas, até um valor mínimo RM, de marés mortas, que aparece 7 dias mais tarde. Então essa seria a forma de onda, considerando esses períodos, altura média e aqui nível médio, né? E considerando esses períodos aproximados de 14 dias. Essa energia então dos marés, com relação a esse gráfico anterior, então a observação de que as marés alta e baixa ocorrem em horários diferentes durante dias diferentes e que a amplitude varia de um dia para outro, maré de Syzygia com vazante para Syzygia, significa que as estratégias de controle para maximizar os benefícios da energia das marés, que é a energia elétrica produzida, estão mais envolvidas do que as estratégias para usinas hidrelétricas. Então, a diferença, né, de uma usina hidrelétrica, uma usina maremotriz tem essa complexidade, né, de levar em conta o fenômeno da maré e como que vai ser a elevação da água, dependendo dessas condições, né, entre a interação astronômica da Lua e da Terra. A consideração de como distribuir o tempo de geração com base na amplitude das marés em um determinado dia afeta o tamanho, a produção da turbina e a produção total do sistema. Então, numa hidrelétrica comum, aí vamos ter a água disponível sempre, né, no reservatório. No caso das marés, esse reservatório vai depender do enchimento de água de acordo com a altura atingida das marés nesse dia. E de acordo com isso deve ser estruturada a usina, né, o funcionamento dessa usina. Com relação à potência extraível das marés, então vemos que a potência é igual a energia dividida pelo tempo. No caso aqui é energia potencial, substituindo essa energia potencial e o período de 2 vezes T, que é o período de onda de maré. E aqui temos já as variáveis conhecidas. Com isso aí temos o cálculo da potência média de marés. E o lugar geográfico deve ser escolhido considerando que a cavidade costeira fechada pela represa origine uma grande superfície coberta de água e a um máximo valor R, porque a potência média obtida é proporcional a esses valores A e R ao quadrado, como já mencionei anteriormente e está aqui repetido, né? Então, a potência extraível das marés está relacionada com a variação periódica, esse valor R, que é um valor de R que pode ser calculado da seguinte forma: R sobre o R periódico é R sobre 2. E aqui a variação é o valor de altura da maré viva mais maré morta, altura R, dividido por 4, mais R de viva, né, que é essa expressão, viva, M, morta, e como é uma onda senoidal, seno de 4π vezes o T,
dividido pelo período. Entonces, análisis de esta expresión, supongo que esa RM dividida por RV aproximadamente 0,5, nos lleva a concluir que a potência média extraível seria, então, a densidade da água vezes a área do reservatório vezes a aceleração da gravidade, dividido por 4 vezes o período dessa maré, vezes a somatória entre o R máximo, que é o valor de altura, ¿no?, al cuadrado máximo, más o R al cuadrado mínimo. Y cuando se utiliza esta expresión para calcular la potencia media en lugar de la ecuación anterior, más exacta, verifica-se un erro da orden de 3%. O sea, existen dos formas de calcular esa potencia, ¿no?, una más exacta do que a otra. Este ejercicio va a mostrar las diferencias de cálculo. Entonces, calcular a potência média extraível, a potência bruta, aproximada y exacta de una central maremotriz cuyo reservatorio tenga las siguientes características. Esa altura máxima 5 metros, altura mínima 2,5 metros con relación a un valor medio. Área 10 kilómetros cuadrados, densidad de 1025 kilogramos por metro cúbico, periodo 44.700 segundos, y UT es 7 días, duração da maré em função da fase da lua. Isso aí então faz com que as marés sejam previsíveis. Então, um aspecto favorável dos aproveitamentos de energia maremotriz é o fato do fenômeno das marés ser altamente previsível, uma vez que é ocasionado por movimentos astronômicos periódicos e conhecidos. A pesar de ser uma fonte renovável de energia, aquela proveniente das marés pode ser estimada para períodos muito longos, da ordem de décadas, com razoável precisão. O sea, existen ya estudos, ¿no?, locais das marés em determinados lugares de longo período, e isso aí torna já sabido como que vai ser a maré em um determinado dia. Portanto, torna essa produção de energia elétrica bastante previsível, diferente, por exemplo, a energia das ondas. Desta forma, modelos de previsão de maré constituem-se em etapa obrigatória para o desenvolvimento de um projeto de energia maremotriz. E existem algumas abordagens para o problema de análise e previsão das marés classificadas em técnicas paramétricas e não paramétricas. Ou seja, toda análise estatística desses dados de longo período levam a essas análises técnicas paramétricas e não paramétricas, com o qual obtemos uma previsão muito cercana da realidade. Então, destas técnicas pode-se destacar a análise harmônica, o método do almirantado, método bayesiano e o método híbrido entre as paramétricas, e o periodograma baseado na transformada de Fourier entre as não paramétricas. O sea, existen vários caminhos de análise para determinar essa previsão das marés, que vai ajudar muito no funcionamento, no real dessas usinas. Finalmente, com relação ao potencial maremotriz, o potencial de energia das marés em alguns países europeus é significativo, sendo que esse potencial é principalmente composto pelas marés da Grã-Bretanha e da França, e menor parte da Irlanda, Holanda, Alemanha e Espanha. En otros lugares del mundo, los levantamientos son escasos para elaboración de estimativas confiables. Mas así, a grosso modo, podemos decir que el potencial mundial es de 5 a 10 veces aquel de Europa occidental, o sea, entre 500 a 1000 teravatios hora ano. Entonces, esta estimativa, por ejemplo, muestra energía de marés en Europa occidental, con relación a Reino Unido, Francia, Irlanda, Holanda, Alemania, España, recurso disponible teórico de 53,8 gigavatios, en términos de energía 105,4 teravatios ano. Isso aí, então, do mundo, mais ou menos 5 a 10 vezes esse valor de 53,8 gigavatios. É um potencial bastante grande y está distribuido en varios locales del mundo. No todos los países contan, destacan ahí, por ejemplo, Canadá,
Estados Unidos na região do Alasca, o Brasil na região norte e nordeste, principalmente os estados de Maranhão e Amapá. Na Argentina, bem na região da Patagônia, temos alguns casos aí na África, aqui nas bordas do Atlântico. Na região da Ásia, na Índia existe um potencial, na Austrália também aí existe certo potencial, a China, a Coreia. Então as principais usinas no mundo atualmente estão assim, né? Na França, tem nos Estados Unidos, na Coreia, na China principalmente, e alguma de pequeno porte na Rússia. Então aqui no Brasil só existem um projeto que foi feito já muitos anos atrás na São Luís do Maranhão, mas não existe grande potencial ainda explorado aqui no Brasil, né? Então esse potencial maremotriz mostra em termos aqui já de lugares apropriados em gigavatios e alturas atingidas. No caso do Brasil estamos falando de 5 gigavatios mais ou menos, com alturas médias de 4 metros. Agora tem locais interessantes, né, como que atingem alturas, é o caso aqui de 8 metros, que está relacionado más con o Canadá. E existem outros locais do mundo, né, das Islas Britânicas principalmente. Bom, então é uma área que tem um potencial bastante assim, distribuído no mundo de forma irregular. E aqui existe um potencial global que mostra aqui no caso da América do Sul, com destaque a Argentina e o Chile. E tem vários locais aí que atingem mais ou menos comprimentos em termos de energia aqui, alturas médias aqui da América do Sul, máxima 7,86 metros para o rio Coñi, no Chile. E aí temos a coluna de energia. Austrália também existem 2 locais, o Canadá destaca essa baía de Fundy, o sureste da China, a Índia, Coreia do Sul e Rússia, são os principais locais do mundo onde existe potencial para serem instaladas usinas maremotrizes. Bom, para terminar, então existe a bibliografia proposta. Para a parte teórica existe esse livro interessante de González Velasco, Energías Renováveis. Está em espanhol, Energías Renováveis. Tem um capítulo sobre maremotriz, mas também existem, para saber que fenômeno de marés, está o livro Fundamentos de Oceanografia de Garrison. E já para conhecer um pouco mais sobre do Brasil, é interessante consultar esta dissertação de Rafael Malheiro da Silva do Ferreira, Aproveitamento de Energia das Marés, caso de estudo histórico de Bacanga, Maranhão. E assim existe bastante informação, né, sobre esse tema interessante, e vamos nas seguintes aulas prosseguir com outros temas desse. Muito obrigado.